Mas só com o ensino médio você vai conseguir ser um bom perito judicial da área de grafotécnica, documentoscopia ou papiloscopia? Meu nome é Abidiel, sou perito judicial na área de grafotécnica, documentoscopia e papiloscopia. E muitas pessoas perguntam isso daí, né? Tem essas dúvidas. E eu vou falar para vocês da minha experiência, tá? Eu sou perito judicial atuante, tá? Eu tenho várias nomeações, eu tenho laudos entregues, eu tenho honorários recebidos, tá? Então, sou um perito judicial atuante e tenho apenas o ensino médio. Atualmente, estou fazendo a faculdade, tá, de investigação forense e perícia criminal, tá? Mas estou fazendo ela, ainda estou estudando, ainda vou concluir ela para receber o meu diploma de ensino superior, para daí me cadastrar naqueles estados onde eu não pude até agora me cadastrar porque ela pede ensino superior. Mas são vários os estados, a maioria dos estados, que apenas com ensino médio você pode sim ser um perito judicial da área de grafotécnica, documentoscopia e papiloscopia, tá? E a dúvida das pessoas é, mas só com o ensino médio eu vou conseguir ser um bom perito judicial? Olha, eu tiro assim pela minha experiência, tá? Eu me considero um bom perito, né? Consigo me movimentar muito bem pelos processos judiciais, tá? Acessar o sistema, olhar todo o processo, as manifestações e petições dos advogados, das partes, as decisões do juiz, né? As movimentações feitas pelos serventuários ali da vara, tá? Diretor, secretário, analista jurídico da vara. Então eu consigo muito bem fazer isso, tá? Me movimentar muito bem ali no processo, estudar o processo quando eu sou nomeado. Estudar minha nomeação, estudar os quesitos que as partes fazem, tá? Depois analisar os documentos que eu tenho que periciar, fazer as análises grafoscópicas de documentoscopia, papiloscópica, tá? Fazer coleta remota, tá? A maioria, praticamente todas as coletas que eu tenho feito para perícia é de forma remota, online, por videochamada, pelo Meet, ou pelo Team, ou pelo Zoom. Eu uso esses programas, esses aplicativos aí para fazer as coletas remotas. Então, e as próprias análises mesmo, conseguir ver, entender, encontrar ali os detalhes para chegar à minha conclusão pericial, tá? E apenas com o ensino médio consigo sim, tá? Muitos colegas meus conseguem, tá? Mas há aquelas pessoas que têm dificuldade, tá? Essas pessoas que têm dificuldade, na verdade, elas têm o quê? Que aperfeiçoar a parte das de redação, interpretação de texto, para melhorar a compreensão delas do texto que ela está lendo. A maioria das pessoas que eu conheço, eles estão tendo dificuldade na perícia grafotécnica para se movimentar ali no processo, não é nem para se movimentar no processo que ela tem dificuldade, ela consegue entender quais petições que ela tem que ver, né? Qual que é a petição inicial, qual que é a contestação, onde ela encontra o documento ali no processo que vai ser periciado, onde está a decisão do juiz que nomeou ela, onde vai estar a petição, a manifestação das partes com relação aos quesitos. Ela consegue entender isso daí muito bem, ela consegue fazer a petição dela, né? Às vezes com um modelo que ela edita ali bem simples, ela só edita e coloca os dados dela, não precisa fazer toda a petição, toda a manifestação dela, então ela só edita ali alguns lugares e manda. Mas às vezes elas têm dificuldade de entender, tá, a decisão do juiz, então já é uma dificuldade de interpretação de texto, tá? Às vezes algumas pessoas têm, tá? A maioria que eu vejo tendo problemas, tá, na área, que vem, faz pergunta para mim, faz pergunta para meus colegas, faz pergunta para os professores dos cursos, que eu ainda estou nos grupos dos cursos que eu fiz, né? Ainda estou lá no grupo dos alunos. Então, eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade de interpretação de texto. Elas sabem se movimentar pelo processo, elas conseguem fazer as peças dela, né? A manifestação, petição, mas ela tem dificuldade de entender ali o que o juiz determinou para ela. É justiça paga? É justiça gratuita? Quem que vai pagar? O réu? A parte autora? Quando que é para entregar o laudo? Qual que vai ser os honorários dela? O juiz já fixou ou não fixou os honorários? Tá? A parte que é responsável pelo pagamento dos honorários é beneficiada da justiça gratuita ou não é? Então eu vejo que
é essas as dificuldades que eles têm, e ficam perdidos nisso daí, né? Não sabe se é uma justiça paga, não sabe se é uma justiça gratuita, não conseguem ler ali às vezes a decisão do juiz e entender essas questões, tá? E aí, às vezes perguntam para mim, perguntam para meus colegas, perguntam dos professores dos cursos que eu fiz, eu estou ali nos grupos de aluno e vejo essas dúvidas, e são sempre dúvidas relacionadas à interpretação de texto, tá? A pessoa consegue fazer o laudo pericial, ela consegue fazer as análises, tá? Ela consegue chegar a uma conclusão, ser uma assinatura na grafotécnica, se aquela assinatura é verdadeira ou falsa. Ela consegue fazer as análises e chegar à conclusão. Só que na hora de escrever as conclusões dela, às vezes ela tem alguma dificuldade. Então, se você tem esse tipo de dificuldade de leitura, de redação, de interpretação de texto, é interessante você fazer um curso dessa área, ter aulas dessa área para você conseguir melhorar a sua redação, sua interpretação de texto, tá? Mas no mais conseguem sim, tá? Porque a parte técnica, a parte de análise, tá? Identificação de assinatura verdadeira ou falsa, a maioria das pessoas conseguem aprender bem fácil e bem rápido, tá? Porque os cursos são muito práticos, os cursos ensinam mesmo, tá? São cursos às vezes online, mas que ensina a prática mesmo, você aprende, tá? Mas aí na hora que chega na parte de interpretação de texto, as pessoas às vezes têm dificuldade. Se você não tem dificuldade com interpretação de texto, você vai ser um ótimo perito judicial da grafotécnica, da documentoscopia ou da papiloscopia apenas com o ensino médio. Mas se você tem essa dificuldade, você tem que buscar aulas de português, de interpretação de texto, de redação, para você escrever bem, para você compreender o que você está lendo, tá? No mais, eu não vejo dificuldade. A maioria dos colegas, eles conseguem sim, tá? E às vezes a pessoa tem dificuldade nas primeiras nomeações, a primeira, segunda, terceira, depois já não tem mais essa dificuldade. Então eu sempre que eu posso eu ajudo meus colegas que têm dúvida, que é a primeira nomeação, vem conversar comigo, eu vou ali e ajudo, ensino ele a ler o processo, às vezes tira um print de um texto que não está entendendo, manda para mim, eu interpreto para ele, explico por áudio o que está dizendo ali, o que é para ele fazer. Então assim, é bem bacana e é fácil, não é tão difícil, tá? Se você tem uma boa leitura, uma boa redação, uma boa interpretação de texto, não é difícil não. Agora, se você tem dificuldade em português, em redação, interpretação de texto, você vai apanhar um pouco no começo, mas depois você se desenvolve e consegue sim, tá? E sempre vão ter colegas para ajudar, um ajudando o outro, ou você vê com o professor do curso, ou você procura um mentor, uma mentoria, os mentores ajudam, tá? E aí você tem que ver que tipo de mentor que você vai procurar. Há mentores que eles não vão mexer muito com essa parte assim, de língua portuguesa, de redação e interpretação de texto. Eles vão ensinar você com relação a analisar se uma assinatura é verdadeira ou falsa. E outros têm mentores que já é da parte judicial, né, de perícia judicial, que já vão ensinar você com as manifestações, as petições, como que você vai escrever uma manifestação, uma petição, tá? Então, tem mentor para essa parte de você escrever sua peça, sua manifestação, sua petição, e tem mentor que trabalha a parte prática dos exames grafotécnicos, grafoscópicos, tá? Então você procura o que você precisa, se você não conseguir um colega que te ajude, tá? Ou tire dúvida com o professor. Mas assim, só com o ensino médio, tá? Você consegue sim ser um bom perito judicial na área de grafotécnica, assim como na documentoscopia e na papiloscopia. Lembrando que não são todos os estados que aceitam perito judicial com apenas ensino médio. Há alguns estados que pedem o nível superior, mas são vários que pedem o ensino médio. Você vai poder se cadastrar aí neles, tá? E atuar de forma remota, online, nesses tribunais. Eu mesmo estou no estado do Mato Grosso e atuo em outros estados, como por exemplo Goiás, através de chamada de vídeo. Eu faço a coleta através de chamada de vídeo, recebo pelos correios, contratos, formulários preenchidos, tá? Então é bacana, é uma área legal, é uma área que eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever. Então, para mim, dá muito certo. Eu tenho apenas o ensino médio e estou hoje cursando o curso superior de investigação forense e perícia criminal para obter depois o meu diploma de curso superior e me cadastrar naqueles estados onde exigem para ser perito judicial o nível superior, tá? E aí eu vou me cadastrar lá para atuar lá também, tá? Mas por enquanto atuando nos estados que pedem apenas ensino médio, tá?
Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu leio e vou respondendo vocês, tá bom? Até mais!